Muito boa tarde, queridos irmãos. Graça do Senhor sobre nossas vidas. Que alegria ver Fred e Sandra. Uma alegria, Fred e Sandra. Os que não sabem, Sandra é minha prima direta, filha da irmã de minha mãe, que já partiu, já está com o Senhor. Então é uma alegria reencontrá-la mais uma vez. E verdadeiramente são irmãos muito preciosos. Temos uma aliança de anos juntos. E uma alegria tê-los aqui. Aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Vai ser o texto que nós iremos fazer uma reflexão nessa tarde. 1 Coríntios 15, 58. Acho que eu estou aqui na NAA. Mas pode abrir na tua versão. Vai ser colocado aqui para a gente ver. Texto muito conhecido nosso. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. No final do ano passado, acho que o último grupo que nós tivemos, os irmãos que são vinculados diretamente comigo, num grupo familiar, na igreja, na casa, e nós fizemos um encontro, o último encontro do ano passado, na realidade era confraternização até. O Senhor me deu esse texto, eu compartilhei esse texto de maneira muito simples, muito rápida, por causa do tempo. E depois que eu compartilhei, o Espírito Santo me levou novamente para esse texto, e eu me debrucei sobre ele, e o Senhor falou muito ao meu coração, muito, e eu queria compartilhar aquilo que Deus falou comigo acerca desse texto. É uma palavra que é para mim, queridos, para mim, inicialmente para mim, Deus falou comigo, e depois eu disse, não, eu vou compartilhar com os meus irmãos, porque do mesmo jeito que eu fui abençoado, que eu fui edificado, pode ser que o Senhor queira abençoar a vida da igreja. Então, a minha proposta nessa tarde é nós fazermos uma reflexão em cima desse texto, tá? A gente vai dissecar esse texto, trecho por trecho, essa é a proposta, e permitir que o Espírito Santo fale conosco. Amém? Aleluia? Podemos orar mais uma vez, juntos? Senhor, mais uma vez, Senhor, queremos nos apresentar diante de Ti, nesse tempo, para sermos ministrados pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito, Senhor. Queremos verdadeiramente nos render, Senhor. Nos render não à palavra de homem, não a nenhuma palavra de nenhuma mulher, Pai, mas a Tua palavra, Senhor, que é poderosa para transformar as nossas vidas. No chão nós colocamos todas as armas de ataque e de defesa da nossa alma, Senhor, para sermos ministrados pela Tua palavra, pela espada do Espírito, Senhor. No nome do Senhor Jesus, rejeitamos toda desatenção, Senhor, toda inquietação, toda preocupação, toda mente vagarosa. Nós damos uma ordem à nossa alma que se renda, nesse momento, à palavra do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Bom, primeira parte que eu queria trabalhar nessa palavra é sobre essa primeira palavra que traz aqui, que é a palavra portanto. Tu pode digitar aí, portanto? Pode colocar, portanto. Sempre que nós encontramos essa palavra, ela quer dizer por causa de algo que foi falado anteriormente. Então, essas expressões, portanto, então, assim, dessa forma, por isso, enfim. Eu não sou professor de português, acho que temos professores de português aqui, mas se eu não estou enganado, isso é uma expressão conectiva. Ela faz uma ligação daquilo que foi falado com aquilo que será falado. Algo foi falado e algo será falado. Entre um e o outro, nós temos uma ligação, e essa palavra, portanto, faz exatamente esse papel, de fazer uma ligação daquilo que foi falado com aquilo que será falado. Então, a pergunta que nos traz é, o que é que foi falado antes desse versículo 58?
nós lemos o versículo 58, que é o último versículo do capítulo 15 de 1 Coríntios, tá? A gente leu aqui 1 Coríntios 15, 58. A minha pergunta é, o que é que foi falado antes? Eu preciso saber. Porque se ele falou, portanto, isso que vai ser falado está alicerçado naquilo que foi falado anteriormente. Então, se você olha o capítulo 15 da carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu acho que eu já trouxe uma palavra falando sobre esse capítulo, uma época dessa atrás, ele fala exatamente o que Fernando começou a ministrar hoje no começo do encontro. Fala sobre a ressurreição de Jesus, a importância da ressurreição do Senhor Jesus. E nós nem sabíamos de nada. Ele fala da ressurreição do Senhor, todo o capítulo 15 fala sobre isso. Ele fala do fato incontestável de Jesus ter ressuscitado. Ele fala que Jesus é a primícia, foi o primeiro que ressuscitou de muitos outros que irão ressuscitar. Ele fala que a ressurreição de Jesus é a garantia da minha e da sua ressurreição. Nós só iremos ressuscitar porque nós temos a garantia que o nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou. Ele fala da volta do Senhor. Ele fala que haverá um julgamento. Ele fala que receberemos um corpo glorioso à semelhança do corpo de Cristo. Ele fala que a vida não se resume apenas a esses poucos anos que nós passamos aqui, 70, 80, 90, 60, 100. Ele fala exatamente isso. E ele fala que se a nossa esperança estiver apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis seres humanos da terra. Esse é o contexto de 1 Coríntios 15. É um contexto de esperança, é um contexto de confiança, como nosso querido William, que não está aqui, está ministrando fora, é um contexto de boa expectativa. Quem lembra de William falando isso? De boa expectativa. Esse é o contexto. Então, nesse contexto é que ele usa essa palavra, portanto. Então, por causa disso, portanto, em virtude de tudo isso que foi falado, aí ele começa a falar, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Irmãos, mas há um portanto antes. Não basta apenas pegar esse texto. Tenho que olhar o que aconteceu antes, para que o meu coração encha de fé e eu possa continuar a ler o texto. Então, a primeira palavra que a gente queria colocar é, portanto, por causa de tudo que foi falado anteriormente. Amém? Matamos a primeira palavra? Matamos no sentido de, já concluímos a primeira palavra, portanto. Aí ele continua, meus amados irmãos. Coloca aí, meus amados irmãos. Você vai sair com esse texto decorado daqui. Amém? Aleluia? O Senhor vai encher o teu coração dessa verdade nessa noite aqui, nessa tarde e nessa noite. Meus amados irmãos. Irmãos, isso é uma palavra para aqueles que são irmãos amados. Essa é uma palavra para aqueles que são discípulos de Jesus. Essa é uma palavra para aqueles que fazem parte da família de Deus. Porque o texto fala, meus irmãos amados. É uma palavra para aqueles que decidiram submeter a sua vida ao governo de Deus. Daqueles que foram transformados de criatura para filhos de Deus. Deixaram de ser apenas criaturas e foram transformados em filhos de Deus. Essa é uma palavra para aqueles que fazem parte da família de Deus. Essa é uma palavra para aqueles que decidiram morrer para si mesmo. Essa é uma palavra para aqueles que decidiram perder tudo por amor ao Senhor, gastar a sua vida por amor ao Senhor, renunciar a tudo por amor ao Senhor. Porque ele fala, meus amados irmãos. É uma palavra para nós que estamos aqui. E muitos outros que não estão aqui. Para aqueles que são discípulos de Jesus. Com todo respeito,
Essa não é uma palavra para quem não teme a Deus. Essa não é uma palavra para a pessoa que quer viver para si mesmo. Essa não é uma palavra para aquele que quer viver os seus projetos e os seus sonhos pessoais. Aqueles que querem viver os seus projetos e os seus sonhos pessoais, que querem viver para si, essa não é uma palavra para eles. Não é. Porque o texto fala, meus amados irmãos. Amém? Aleluia? Essa é uma palavra, como ministramos aqui, para aqueles que decidiram gastar as suas vidas por causa do Senhor. Quantos tomaram essa decisão aqui? Quantos entregaram o governo da sua vida para o Senhor? Quantos têm se vivido para o Senhor? Tem? Então diga assim para quem está ao seu lado, ó, essa é uma palavra para você. Diga assim, ó, meu amado irmão. Essa é uma palavra para você. Diga assim, por isso não durma. Fique acordado. Que essa é uma palavra para você. Amém? Aleluia? Já, portanto, já resolvemos. Meus amados irmãos, também já resolvemos. Concordam? Ok? Vamos lá, vamos progredir mais um pouquinho. Aí falam agora, sejam firmes. Sejam firmes. A origem dessa palavra firme significa imóvel, significa imutável, fala de imutabilidade. Firme significa aqueles que não se movem daquilo que estão fazendo por nada, por qualquer coisa. Fala daqueles que não são inconstantes, daqueles que não começam e deixam para lá o que começaram a fazer, daqueles que não saem correndo atrás de qualquer vento de doutrina, daqueles que não saem correndo atrás do movimento da moda, da igreja da moda. Não. Do aspecto da moda. São homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que estão, sim, abertos às mudanças do Espírito Santo, mas sabem por que foram conquistados. Sabem que foram chamados para ser e fazer discípulos de Jesus. Irmãos, essa é a nossa vida. Isso não é uma apostila. Isso não é um slogan. Isso tem que ser a nossa vida. Amém. Aleluia. Nós somos chamados pelo Senhor para ser discípulos, seguidores de Jesus. E para sermos instrumentos para que outras pessoas também sejam seguidores do Senhor Jesus. Somos firmes naquilo que recebemos do Senhor Jesus. Neemias 6, vamos ler de 1 a 4, só para nos ajudar. Neemias 6, de 1 a 4. Fala assim, quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim, venha, vamos nos encontrar numa aldeia no Vale do On. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros para dizer, estou fazendo uma grande obra e não posso descer daqui até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Isso é Neemias reconstruindo os muros, e ele fala, eu estou envolvido em uma grande obra, eu não posso perder tempo com Sambalate, Tobias e Gesem. Irmãos, nós estamos envolvidos em uma grande obra. Amém? Uma obra enorme, que é sermos usados pelo Senhor para fazermos discípulos. Recebemos uma incumbência do Pai.
uma incumbência do próprio Senhor. Não fomos chamados por homens, nem tampouco por mulheres. O Senhor nos designou para irmos e fazermos discípulos. Essa é a nossa obra. Foi para isso que nós fomos chamados. A gente não pode se desfocar, parar e dar ouvido a absolutamente nada. Você tem convicção que você foi chamado para fazer discípulo? Você tem convicção que Deus chamou você para isso? Há uma convicção no teu coração? Paira alguma dúvida? Paira alguma dúvida que você entregou a sua vida para o Senhor para ser e fazer discípulo? Paira alguma dúvida? Porque se pairar dúvida, a gente vai começar a fazer. Mas quando Sambalate, Tobias e, como o nome do outro? Gesem, falar alguma coisa, a gente vai parar. Vamos parar. Esses dias eu escutei uma história que a pessoa dizia assim, a pessoa deixou de congregar. Por que ela deixou de congregar? Ela deixou de congregar porque disse que ela ficou doente e ninguém da congregação foi atrás dela para resgatar ela, porque ninguém foi visitar ela. Aí ela pegou e deixou de congregar por causa disso. Tá, ok. Ficou doente, o inimigo mandou um Sambalate, um Tobias, Não estou dizendo que não devemos visitar os enfermos. A igreja tem essa responsabilidade de visitar, sim, claro. Mas não é por uma falta de visita que eu vou parar a obra que eu estou fazendo. Aleluia. Estamos com as mãos na obra. Não recebemos incumbência de nenhum homem, irmãos. Nenhum homem. Não podemos parar, não podemos nos embaraçar, não podemos nos distrair. Muitas vezes o inimigo é especialista em criar distrações. Nós temos aqui alguns policiais que estão aqui nesse salão. E quem é policial sabe disso. Que muitas vezes o ladrão está correndo da polícia, e a polícia perseguindo ele a pé, e uma das primeiras coisas que ele faz, correndo, se ele tiver com uma arma de fogo, é atirar na primeira pessoa que ele vê. Pode ser criança, velho, pode ser o que for. Ele atira em 2, 3, para que o policial pare de perseguir e vá atender aquela pessoa, porque a prioridade é atender aquela pessoa. É uma estratégia do malandro para conseguir se safar. Muitas vezes, irmãos, o inimigo tem criado distrações para que a gente pare, para que a gente se desfoque e a gente pare de fazer a obra que nós fomos chamados para fazer. Neemias disse, eu estou fazendo uma grande obra. Diga a ele, eu não vou parar não. Estão fazendo uma grande obra, eu não vou parar para perder tempo com eles. Assim é o chamado do Senhor para mim e para você. Uma obra tremenda, irmãos. O Senhor nos chamou, queridos, para cooperar no propósito eterno do Senhor, livrar pessoas do inferno, ser um instrumento para transformar pecadores em filhos de Deus, para mudar a eternidade das pessoas. Tu acha isso pouco? Ontem tivemos um encontro aqui com pastores, com discipuladores, e foi isso que o Senhor nos trouxe. Estamos fazendo uma grande obra. Amém? Aleluia? Aleluia? Você está fazendo uma grande obra? Vamos parar? Não. Precisamos continuar. Aleluia, Jesus. A criança que é instável, né? Quem tem criança, é normal da criança. A criança está brincando com um brinquedinho, 2 anos, 3 anos, 1 ano. Está brincando com um brinquedinho ali, animado. Daqui a pouco ela para por alguma coisa, vê uma outra coisa e ela já vai brincar com outro, né? Assim a criança brinca. Daqui a pouco ela para e já está ok. Uma criança é normal. Irmãos, mas nós, discípulos de Jesus, não precisamos parar, irmãos, nem desfocar daquela obra que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Aleluia? Aleluia? Mas nós não nos movemos, não abandonamos, somos homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, firmes naquilo que o Senhor nos chamou.
firmes, não nos movemos por qualquer coisa. Somos homens e mulheres de aliança. Como é difícil hoje ter pessoas de aliança. É verdade ou não é? Como? Homens e mulheres de aliança é coisa rara hoje. Coisa rara. Homens e mulheres de aliança. Não abrimos mão da nossa aliança. Somos firmes na aliança com nosso Deus. Primeira aliança que nós devemos ser firmes. A aliança que nós temos com nosso Deus. Muitos, em algum momento, a palavra do Senhor fala ali, João 6, vamos abrir esse texto, desculpa. João 6, 67 a 69. Diz assim, João 6, 67 a 69. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também não querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Ali os discípulos, muitos seguidores de Jesus, acharam a palavra dura. Acharam que as palavras de Jesus foram duras. E deixaram de seguir Jesus. E romperam a aliança que tinham com Jesus. E aí Jesus chegou para os discípulos e disse, e vocês? Vocês vão ficar aliançados comigo? E Pedro disse, Senhor, para quem nós iremos, Senhor? Para quem nós iremos? Então, a primeira, irmãos, a aliança. Eu e você estamos aliançados com o nosso Deus. Somos firmes na aliança que fizemos com Ele. Amém? Tu lembra um dia que tu fez uma aliança com teu Deus? Tu lembra? Lembra? O Senhor quer nessa tarde relembrar essa aliança. Quer lustrar essa aliança. E nos lembrar que nós temos uma aliança com o nosso Deus. Segunda aliança que nós temos que continuar sendo firmes. A aliança com a nossa família. Com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos netos. Malaquias 2,16, um texto conhecido nosso, fala assim, porque o Senhor, o Deus de Israel, obrigado, seu Elias, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos, porquanto tenha cuidado e não sejam infiéis. Irmãos, o texto fala que Deus odeia, abomina o divórcio. Podemos passar por momentos de dificuldade, por momentos desafiadores na nossa relação com o nosso cônjuge. Quem é casado sabe disso, né? A gente já fez vários casamentos, eu já ministrei, perdi a conta, quantos casamentos eu já ministrei, e ali eu vejo tudo ali e tal, meu coração fica assim, glória a Deus, amém, imenso. Eu digo, Senhor, guarda ele, Senhor, porque momentos de desafio virão. Não é simples. Esse ano, pela graça do Senhor, eu e Verônica fazemos 30 anos de casado. 30 anos. Eu fiz uma conta de padaria assim, irmãos, dá 360 meses. 10.800 dias, aproximadamente. Imagina a Aureliano que eu estou vendo ali. Quanto? 2 para 50. 2 anos para 50. Ó, Joel, quanto, Joel? 40 aí? 46. 48, 46. Vê, 30 deu isso? Irmãos, é muito tempo, queridos. Quantos desafios, quantas lutas, irmãos. Mas o casamento é alicerçado na aliança que nós temos diante de Deus. Podemos passar por lutas e passamos por muitas lutas, dificuldades, claro que sim, erros, mas a aliança que nós temos com Deus, a confiança de que Deus vai nos ajudar a superar as dificuldades. Amém? Então, não nos movemos, somos firmes na aliança com Deus que nós temos. Firme na aliança que nós temos com a nossa família, com os nossos filhos,
com os nossos netos, com a nossa esposa. Aliança com os nossos filhos. Os filhos erram ou não erram? Hã? Mas como erra? Não devemos passar a mão por cima do erro dos filhos. Mas a aliança com ele, nós não podemos romper. São nossos filhos. Amém? É meu filho. É meu filho. Vou ajustar, ajeitar, claro. Mas é o meu filho. Tive a oportunidade já de trabalhar um período no Aníbal Bruno, presídio Aníbal Bruno, que agora nem mais Aníbal Bruno é, na época era. E você via de domingo, dia de visita, o que mais tinha era aquelas senhoras na fila. Aquelas senhorinhas na fila ali e tal, ali com dificuldade. Os filhos e as mães dizendo, é meu filho. Está errado, mas é o meu filho. Assim, os nossos filhos, uma aliança com os nossos cônjuges. Aliança firmes diante do Senhor. Firme com a igreja do Senhor, queridos. A igreja do Senhor como um todo, irmãos. Lucas 17, 1 e 2. Lucas 17, 1 e 2 diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço. Algumas versões falam escândalos, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor que para esse, que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Irmãos, os escândalos são inevitáveis, mas eu não serei um instrumento de escândalo para a igreja do Senhor. Eu não serei um instrumento de escândalo. Quantos escândalos nós temos presenciados hoje? Quantos? Irmãos de sangue brigando por causa de uma determinada congregação, a fé sendo explorada, igreja sendo fonte de enriquecimento pessoal. Como é que pode? Em fonte de enriquecimento pessoal. Igrejas geridas como se fossem empresas, igrejas passadas de pai para filho, como se fosse uma empresa. Pai para filho, para o neto. Pastores processando outros pastores na justiça. Na justiça. Por causa de irmãos. Pode ser inevitável, mas através de mim, eu e você, não seremos instrumentos para que escândalos cheguem na igreja do Senhor. Que depender de mim, a igreja não vai ser instrumento de escárnio do mundo. Temos uma aliança com a igreja do Senhor. Amém? Aleluia? Aleluia? São nossos irmãos. Somos firmes e não nos movemos na aliança com o nosso Deus, com o nosso cônjuge, com a igreja do Senhor, com a igreja local que eu estou plantado. Existe a igreja do Senhor como um todo, que é formado por todos os discípulos de Jesus em toda parte da terra, em todos os tempos, a minha aliança com essa igreja, mas eu tenho uma aliança com a igreja local aonde Deus me plantou. Hoje a moda é dos desigrejados. Já viu essa moda? E fala como se tivesse um estado de maturidade assim, sabe? Absurdo. Não, eu não preciso da igreja. Eu sou suprido pelo próprio Deus. Eu não me submeto a dogmas humanos. Eu sou não sou um desigrejado. É porque eu não... Misericórdia. Querido, essa história é muito antiga, irmãos. História de desigrejado, não é agora. A palavra fala Hebreus 10, 25. Veja o que Hebreus 10, 25 fala. Hebreus 10, 25 diz assim, o escritor de Hebreus fala: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. E alguns acham que acharam a roda. Como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Naquela época, irmãos, já tinha esse movimento gerado pelo inferno, que quer roubar a bênção de estarmos juntos. Quer roubar a bênção de eu estar junto com meu irmão, de eu me relacionar
Tu tá com gripe, né? Tu falou, pode. Quer roubar isso aqui, ó. Esse contato. Esse calor aqui, ó. A minha mão está esquentando, porque, claro, isso aqui, ó. Quer roubar isso aqui. Que ele falou, estou gripado. Então eu já... No versículo 24, o versículo anterior, a gente leu o 25, tá? O 24 fala assim, ó. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Primeiro ele fala que nós cuidemos de nos animar. E no versículo 25 ele fala, não deixemos de nos congregar. Tu vê que há uma ligação estreita entre o congregar e o animar-se. Há uma ligação estreita entre o congregar e o animar-se e o congregar. Há um ambiente propício, irmãos, quando nos congregamos, para sermos edificados, consolados, encorajados, fortalecidos, instruídos, ensinados. Temos uma aliança com a igreja local onde eu fui inserido. Tem gente que não para em lugar nenhum. Tem gente, de vez em quando, chegam por aqui. Opa, tudo bom, você vai conversar, tal. Já passou por tanto lugar. Tanto. Sério. E sempre tem um problema. Ninguém entende ele. Sempre o local é ruim. Porque não vê ele. Porque ali tem isso aqui, ali tem... Querido, o único lugar perfeito que você vai encontrar é no céu. Pode resolver o problema. Se for discípulo, estiver firme no Senhor, arruma uma maneira de resolver e vai para o céu. Misericórdia, claro que não. Ali é um lugar perfeito. Mas aqui entre nós sempre vamos ter dificuldades, porque somos uma igreja que estamos sendo restaurada. Deus está adornando a noiva. A noiva está sendo preparada. Preparada. Imaginou você que casou, uma noiva, casou, o casamento é às 16 horas, as noivas nunca chegam na hora, mas vamos dizer que você se preparou para chegar às 16 horas. O carro vai lhe buscar para você levar. Quando for 14 horas, encostou o carro. Bora? Como bora? Eu ainda estou terminando a maquiagem. Não é agora. É agora ou nada. Não, queridos. Então, a igreja do Senhor está sendo adornada. Mas pessoas que nunca conseguem, irmãos, ser tocados, perdem a graça de se deixarem ser tocados pelos irmãos. Amém? Tocado pela igreja do Senhor. Aleluia. Temos uma aliança com a igreja local. Temos dificuldades? Temos, claro. Mas é onde Deus me plantou. Amém? Deus podia ter me implantado em outro lugar, não podia? Podia, mas me implantou aqui, para caminhar juntos, até o Senhor voltar. Aleluia. Canta aí, ó. Meu querido irmão, se na caminha... Faça uma aliança com ele. Algo se levanta para quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, para você vai liberar perdão. Somos devedores uns do amor que flui de Deus, que nos... Uma em Cristo. Em comum. O compromisso. Agora, meu querido irmão, se na caminhada algo se levanta para quebrar a comunhão, o meu coração. Fred e Sandra? Para você vai liberar perdão. Aleluia. Amém? Irmãos, temos uma aliança. Uma aliança com aonde o Senhor nos plantou.
Somos homens de aliança. Temos uma aliança com Deus, não nos movemos. Temos uma aliança com os nossos cônjuges, com a nossa esposa, os nossos netos. Temos uma aliança com a igreja local. Temos uma aliança com a igreja, com a liderança, com a igreja do Senhor como todo, com a igreja local onde nós estamos. Irmãos, temos uma aliança com aqueles que Deus colocou para nos liderar na igreja local. Temos uma aliança com os nossos pastores e com os nossos discipuladores, aqueles que Deus colocou na nossa vida. A palavra fala de um corpo que é vinculado. Um corpo vinculado é diferente de um saco cheio de membros. Se eu pegar aqui uma sacola, tem tudo na sacola. Uma sacola cheia de membros de um corpo que foi completamente dessecado. Aí você tem aqui um braço, uma perna, você tem aqui um tórax, você tem tudo aqui. Isso aqui é um corpo? Não é. Isso é uma sacola de membros. É diferente de um corpo. A palavra fala que a igreja é o corpo de Cristo. Nossos queridos estudantes de medicina ali, estou vendo ali atrás, o casalzinho, é o corpo de Cristo. Corpo. Significa um grupo de membros que são vinculados. Então, eu tenho que ter uma aliança com aqueles que lideram, que cuidam da minha vida, pastoreiam a minha vida, servem a minha vida. Não são homens perfeitos, erram, amam a Deus, mas eu sei que eles amam a Deus, que querem acertar. São pessoas que se sujeitam a outros. Ninguém que foi colocado por Deus sobre a autoridade de alguém pode exercer autoridade se também não estiver debaixo da autoridade. Essa é a que a palavra do Senhor estabelece. Então, uma aliança com homens que assim agem. Hebreus 13:17, texto conhecido nosso, fala assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com uma alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Irmãos, há uma diferença de obedecer e ser submisso. São duas coisas diferentes. O texto fala que eu preciso obedecer os meus líderes e eu preciso ser submisso a eles. Eu obedeço quando eu faço aquilo que me orientam segundo a palavra do Senhor. Ok, já é um bom sinal. Está obedecendo, glória a Deus. Glória a Deus, eu obedeço. A palavra do Senhor fala. Mas eu posso obedecer com meu coração pesado, reclamando, desconfiando, achando que o irmão errou comigo, achando que forçaram a barra para sobrepor a minha opinião, comentando com a esposa, com os filhos, com outro que está obedecendo, mas não concorda. Eu estou obedecendo, mas eu não concordo com isso. Irmãos, ok, está obedecendo. Deus quer nos levar para um estágio mais sublime. É quando eu obedeço. E mesmo assim, eu obedeço. E eu me submeto àqueles que Deus colocou para estarem cuidando da minha vida. A origem da palavra submeter é uma palavra muito ampla, mas na sua origem está ali: não resistir, entregar-se, render-se, sujeitar-se. A submissão se expressa quando eu obedeço com meu coração livre. Amém? Livre. Quando eu recebo um conselho que eu não concordo. Eu acho que... Mas eu digo, tá bom. Eu vou me submeter, eu vou obedecer, mas eu vou me submeter. Amém, Senhor, eu me entrego. Eu estou falando de vocês, um estágio acima. Devemos obedecer, glória a Deus,
Mas o texto fala que eu preciso obedecer e preciso me submeter. Claro, irmãos, claro. Desde que não fira a palavra do Senhor. Isso aí a gente está, né? Isso aqui é uma reunião de família. Desde que não fira a palavra do Senhor. O Senhor quer nos conduzir para que eu obedeça e eu me submeta. A cara de vocês está tão engraçada. Mas eu sabia que ia ter essa cara. Eu tinha convicção que ia ter uns caras assim, ó. Rapaz, estão querendo. Queridos, o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. Eu quero dizer para vocês que, pela graça do Senhor, eu já obedeci e já me submeti a coisas que eu não concordei. Não concordei. Achava um equívoco. Mas eu dizia, Senhor, foi Tu que colocasse esses homens para pastorear a minha vida, Senhor. Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida. Foi Tu que colocasse, eu não tenho dúvida. Eu estou achando que eles estão errados. Os três estão errados. Os três, quando eu falo, é Fernando, William e João. Os três, eu que estou certo. Eu estou achando que eu estou certo. Os três estão errados. Eu não sei, Senhor, mas... Amém. Aleluia. Irmãos, como isso é bom, queridos. É bom. Eu obedeço e me submeto. Aleluia. Glória a Deus. Então, uma cara tão engraçada de vocês. Outro texto, um pouquinho mais na frente, Hebreus 13:7, fala: lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim deles, imitem a fé que eles tiveram. O texto fala para eu considerar atentamente o final da vida daqueles que nos lideram. O fruto gerado por Deus através da trajetória da vida daqueles homens. Manda eu imitar a fé deles. Irmãos, começar é muito importante. A maneira como se começa na vida cristã é muito importante. Mais importante ainda é como se termina a sua caminhada. Amém? Aleluia? Quero falar, eu quero terminar a minha caminhada como meu companheiro Paulão terminou. Eu quero terminar assim. Eu vi como ele começou. Ele se converteu, foi lá para casa, no começo, logo da conversão dele. A mãe dele botou ele para fora de casa, ele ficou lá em casa um tempo, depois voltou. Eu vi como ele começou e eu vi como ele terminou. Eu digo, Senhor, é assim, Senhor, que eu quero terminar. Começar é importante. Terminar é mais importante. E a palavra fala que eu preciso olhar aqueles que me lideram e ver o fim da fé deles. Como é que eles estão na fé? Quero abrir aqui uma outra observação e vocês vão ficar com o olho arregalado também. Tudinho, está gravando essa mensagem, né? Foi a cara de Fernando. Fica arregalado. Irmãos, alguns, com todo respeito, nutrem uma admiração, às vezes fora da medida, com alguns pregadores, palestrantes, coaches, midiáticos que veem na internet. Pessoas que não conhecem a vida, pessoas que não conhecem a intimidade, pessoas que apenas conhecem aquela imagem que vê ali na internet, no Instagram, vê ali um cara falando. Acham que uma pregação bem articulada, uma palestra bonita, uma exposição bem concatenada, isso é suficiente para alguém ser aprovado por Deus, irmãos. Irmãos, isso é um grande engano. Não há nenhum problema de você assistir nenhuma palavra pela internet. Claro, eu assisto. Somos edificados, amém? Não tem nenhum problema nisso, não tem nenhum problema. Irmãos, mas daí, porque você escutou uma palavra que achou boa, bonita, daí,
essa pessoa que eu só conheço através de pregação na internet, que eu não conheço nada da vida dele, a não ser o que aparece na mídia social, que eu não sei como é o dia a dia dele, que eu não sei como trata a mulher, eu não sei como trata os filhos, esse daí ser alçado no meu coração, a condição de alguém que eu vou imitar a fé, é uma outra coisa. São coisas diferentes. Eu posso ser edificado, claro. Mas aí, isso no meu coração, ser alguém que eu vou imitar, alguém que eu não conheço dia a dia. A palavra de Deus fala para nós imitarmos homens e mulheres, não tem nenhum problema isso, mas o texto fala que eu preciso imitar a fé dos meus líderes. É o que o texto de Hebreus fala. Aqueles que eu conheço o coração, aqueles que eu acolhi no meu coração como pessoas levantadas por Deus para exercer liderança. Aquele que eu conheço a sua vida, a sua casa, o seu caráter. Eu conheço o proceder, o acesso, converso. Eu sei quando está com raiva, eu sei quando está com raiva. Eu sei, irmão, pessoas conhecidas. São esses que eu toco, que eu preciso olhar e dizer, Senhor, eu quero imitar, Senhor. Eu quero me inspirar nesses homens. E não alguém que eu não conheço, irmãos. Com todo respeito. Amém. Aleluia. Uma das coisas que muito impactou a mim, a Fernanda e a William, que nós conhecemos a vida do John. Conhecemos John de internet, conhecemos a casa, a vida, os filhos. Conhecemos a vida do Dani Souza. Conhecemos a vida do Jorge, que ministra sobre nós. Conhecemos pessoas, irmãos. No nome do Senhor Jesus. Eu posso ser edificado, sim, claro. Mas eu preciso conhecer. Eu tenho uma aliança com aqueles que Deus levantou para ser líderes sobre mim. Aqueles que eu tenho visto envelhecer nos caminhos do Senhor. Aqueles que eu tenho visto os filhos crescerem no caminho do Senhor. São esses que eu preciso olhar e dizer, Senhor, eu quero imitar. E eu quero ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas também. São esses. Porque eu tenho uma aliança, eu sou um homem de aliança. Aliança com Deus, aliança com a minha família, aliança com a igreja do Senhor, com a igreja do local, e aliança com aqueles que Deus levantou para estar cuidando e pastoreando a minha vida. Amém? Aleluia? Aleluia. Pronto, falei. Não, brincadeira. O pessoal tem essa brincadeira, né? Não, brincadeira. Então, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. Então, a gente já viu, portanto, firmes. Aí fala, inabaláveis. A NVI fala, que nada os abale. Inabaláveis significa estável, firmemente persistente. Irmãos, na nossa caminhada com Cristo, nós vamos passar por situações, todos nós, de lutas, de provas, situações que não compreendemos. Muitas vezes seremos feridos, injustiçados, humilhados. Muitas vezes iremos presenciar escândalos, pessoas irão nos abandonar. Queridos, mas nada pode abalar a nossa vida com o Senhor. O próprio Jesus fala, João 16:3, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Abacuque 3:17-18 fala, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não hajam mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Aleluia! E iremos passar por situações de dificuldade, mas eu não serei abalado. No nome do Senhor Jesus. Quantos param de caminhar porque outros abandonam a fé? Por que tu deixou o Senhor? Eu deixei porque minha mãe deixou. Sim, e aí? Foi, ela deixou, eu fiquei desanimado, aí eu acabei deixando. Não, queridos. De jeito nenhum. Acho que o salmista fala, né? 1.000 cairão à minha direita, 10.000 à minha
esquerda, mas eu não serei abalado. Aleluia. Hebreus 12, 1 a 3, não vamos ler por causa da hora. Depois que o escritor de Hebreus fala para desembaraçarmos de todo peso e pecado, para correr a carreira que nos está, correr com perseverança a carreira que nos está proposta, ele fala olhando firmemente para Jesus. Olhando firmemente. Não é olhando, não é flertando apenas. Não é apenas vislumbrando a Jesus. O texto fala, olhando firmemente a Jesus. Situações vão nos animar, situações vão nos desafiar, mas perseveramos, inabaláveis em Cristo. 2 Coríntios 4, 8 e 9 fala, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Amém? Aleluia. Aleluia. Bota de novo o texto, por favor, do comecinho. 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. Aí fala, inabaláveis. Aleluia. Posso até balançar. Quem aqui já passou por situação que balançou? Eu já. Balançou assim, não tem problema, calma. Por isso que a gente está junto, por isso que temos a igreja, por isso que temos pessoas que nos ajudam. Estou balançando, me ajuda que estou balançando. Mas o Senhor é aquele que nos sustenta. Aí fala, sempre abundantes. Eu gosto muito da NVI, a versão NVI fala sempre dedicados. Sempre abundantes, a NVI fala sempre dedicados. Irmãos, há uma dedicação. Não alguns dias, não quando as coisas estão bem, não quando as coisas estão funcionando, sempre dedicados. Há uma dedicação àquilo que eu recebi do Senhor para fazer. Uma dedicação à obra do Senhor. Irmãos, alguns discípulos, profissionalmente, são 10. O cara profissionalmente caramba, ele é o funcionário que todo chefe deve ter. Todo chefe quer ter. Rapaz, se eu tivesse 3 funcionários desses na minha empresa, meu amigo, minha empresa estava... O cara é espetacular. Você deve permanecer assim. Deve continuar. Isso está excelente. Isso mostra que você é um discípulo de Jesus. Claro que sim. Mas, muitas vezes, para o Senhor, dá o resto. O que sobra. Profissionalmente, o cara é um exímio profissional. Mas quando é as coisas relacionadas ao Senhor, dá o que sobra do seu tempo, da sua força, da sua energia, do seu recurso, da sua entrega. Em novembro, eu estava indo para Roraima, lá está com os irmãos, Boa Vista, no avião, Deus estava lá no avião, e o Senhor explodiu meu coração com esse texto de Malaquias 1, 6 a 8. Malaquias 1, 6 a 8. Veja que texto forte. O filho honra o pai, e o servo respeita o Senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar. E ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso, de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem um sacrifício, quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimente oferecer um animal desse ao seu governador. Será que ele se agradará
de vocês ou será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Que texto forte. Naquela época, o serviço a Deus era sacrificar animais dentro de rituais estabelecidos por Deus. Isso era naquela época. Hoje em dia, nós sabemos que isso não é mais assim. Então, eles sacrificavam um animal doente, coxo, cego, um animal que não iria tirar nenhum proveito, que não iriam... Um animal praticamente descartável. Eles aproveitavam, esse aqui já está cego, então eu vou entregar para o Senhor. Ele está cego, não vou usar para nada, entregava para o Senhor. Aí a palavra do Senhor fala, experimentem oferecer um animal desse ao seu governador. Experimente, para ver o que ele diz. Hoje não precisamos sacrificar, o sacrifício do Senhor já foi feito de uma vez por todas, mas aqui fala, irmãos, de qualquer serviço que eu faço para o Senhor, qualquer serviço que eu presto ao Senhor, qualquer coisa, precisa haver dedicação. Continuar com a dedicação profissional, sim, claro, mas... além da dedicação profissional, eu preciso me dedicar àquilo que o Senhor coloca na minha mão para eu fazer. Amém? Por que que eu nem ouso, nem passa na minha cabeça, eu simplesmente não ir para uma reunião do trabalho? Nada, eu não vou para a reunião do trabalho, nem passa na minha cabeça eu não ir para uma reunião do trabalho. E muitas vezes, num grupo familiar, aqui que a gente tem, na congregação, eu não vou. Não é porque não posso ir. Uma coisa é não poder ir. Mas não vou porque por uma coisa tal, e aí não vou, tranquilo. Tem porque e acabou. Não, tranquilo. Eu não ouso pensar em chegar 5 minutos atrasado. No meu trabalho, meu Deus, chega uns 10 minutos antes. E muitas vezes aqui no nosso encontro, com todo respeito, 4 horas você conta no dedo de quem está. Né? Conta no dedo. Aí depois chega. Sim, por que não faz isso lá? Eu na polícia, a Aurélia na polícia era logo preso. Começava logo por aí. Né? E a Everton também pegava, mas tem lugar que não é preso, né? Sim, por que lá não vai? Irmãos, queridos, eu tenho um animal. Para o Senhor, eu preciso dar o melhor para Ele. Isso é uma palavra para quem? Meus amados irmãos. Isso é uma palavra para quem é família de Deus. Por isso que não é uma palavra para o ímpio. O ímpio não vai entender isso. Estão querendo dominar, estão querendo... O ímpio vai pensar isso. Mas é uma palavra para meus amados irmãos. O texto continua forte, continua. Malaquias 1, 12 a 14 agora. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos e doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso, diz o Senhor? Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e meu nome é temido sobre as nações. Irmãos, por que que às vezes eu só entrego o resto para o Senhor? Por quê, queridos? Quando a coisa aperta financeiramente, a primeira coisa que vou é o quê? É o dízimo, oferta e ajuda dos necessitados. Primeira coisa. Continua. Irmão, queridos, dedicação ao Senhor. Naquela época era fazer sacrifício. Hoje não é. Hoje é qualquer oferta, qualquer coisa que eu faço para o Senhor. Então, se eu estou responsável de estar ali na portaria, eu preciso fazer com zelo, com dedicação. Se eu estou responsável de compartilhar aqui a música, com dedicação. Se eu estou responsável de proclamar o Evangelho, o reino, com dedicação. Irmãos, diversas atividades. Eu preciso fazer
com dedicação ao Senhor. Amém. Meu Deus, como a cara de vocês está. Chega, estou com medo de olhar, já olhei. Ah, Jesus. Firmes, inabaláveis, sempre dedicados na obra do Senhor. Obra do Senhor é qualquer atividade que eu faço para Deus. Qualquer atividade. Cuidar da minha esposa. Isso é obra do Senhor. Eu preciso ter dedicação para cuidar dela. Cuidar dos meus filhos. Isso é obra do Senhor. Eu preciso ter dedicação. Pastor, cuidar de uma vida. Eu preciso ter dedicação. Ofertar, dizimar, ajudar os necessitados. Proclamar o Evangelho. Irmãos, qualquer coisa que eu faço para o Senhor, preciso ter o meu coração dedicado ao Senhor. Amém? Aleluia? Estamos terminando, fica tranquilo. Fique em paz. Sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Ó, já estamos aqui, ó, no final. Sabendo, estando informado, convicto, certo. A origem dessa palavra sabendo é o mesmo sabendo de Romanos 8, 28, que nós conhecemos tanto, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesma coisa é sabendo que o meu trabalho não é vão no Senhor. A pergunta que eu faço, você sabe ou você tem dúvida? Você sabe ou você tem dúvida? Quando você está, já aconteceu, 1h da manhã conversando com um discípulo. 1 hora, uma conversa que se estendeu. Pá. Você está, às vezes, com um casal, o rapaz com a mala pronta para sair de casa. Para deixar, romper com a família. E aí liga, aí você chega 1h da manhã, não faço não, pelo amor de Deus. Tem hora que eu estou indo, às vezes, para casa assim, eu digo, meu Deus, 1h da manhã, não acredito nisso. Caramba. E amanhã, 6h30, Davi pega para a escola e vai, eu tenho que acordar. E ali, irmão, se eu não tiver convicção de que aquele meu trabalho não é vão no Senhor, eu paro. Então é sabendo, estando convicto que o meu trabalho não é vão no Senhor. Hebreus 11:6 fala, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam. Tem uma versão que fala que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus é galardoador, aquele que entrega, devolve aquele que o busca. Agora, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Agora, irmãos, é trabalho, irmãos. Não é as nossas férias não é vão no Senhor. É trabalho. Não é outra coisa. Não é o nosso lazer não é vão no Senhor. Irmão, proclamar no trabalho dá trabalho. Cuidar dos filhos de maneira que Deus quer dá trabalho, irmãos. Cuidar de vidas dá trabalho. Chegar cedo aqui para proclamar dá trabalho. Muitas vezes eu no meu trabalho, você via o cara querendo conversar no horário do intervalo do almoço. Eu almoçava rápido, ia fazer alguma coisa, o cara pedia para conversar. Ficava assim, ó, tu vai fazer o quê agora? O cara, e você, ai meu Deus, puxa vida. Não, mas tu vai almoçar com quem? Eu queria almoçar rápido para... eu vou contigo, tu vai para onde? O cara está querendo conversar. Aí você vai, Senhor, as minhas 1h30 fui embora. Irmãos, é trabalho, irmãos. Mas o texto fala que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. O trabalho que não é vão, irmãos, é o trabalho no Senhor. Não é o trabalho para o Senhor. É o trabalho no Senhor. É o trabalho realizado na força do Senhor. O trabalho realizado na dependência. É o trabalho realizado da maneira, de acordo com a instrução do Senhor. É esse trabalho guiado pelo Senhor que não é em vão. Não é o trabalho no meu braço, naquilo que eu quero fazer. Não é. Eu quero ser guiado pelo Senhor, conduzido pelo Senhor. Hebreus 6, 10 a 12, e estamos já terminando. Diz assim,
Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Veja que o contexto aqui é servir à igreja. Continua. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Até o fim. Eu já estou com 40 anos de convertido, acho que já deu, agora eu vou só administrar. Não, já estou com 30 anos de convertido, é possível, pai. Não, agora tá bom, não, acho que tá bom, agora é só ficar só ali, administrando ali, ver quem é, um ou outro. O texto fala, até o fim, versículo 12, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam a promessa, herdam as promessas. Aleluia. O trabalho que não é vão é o trabalho no Senhor. Então, meus amados irmãos, portanto, meus amados irmãos, sejam o quê? Sejam o quê? Coloca para mim. Firmes, inabaláveis, sempre abundantes ou dedicados na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Então, irmãos, cada tempo que tu entrega ao Senhor, cada conversa com o discípulo, cada vez que tu proclama o Senhor, cada fora que tu leva de um colega de trabalho, cada cabeça assim, quando tu fala de alguém e alguém dá as costas para ti, cada vez que tu tem alguma atribuição para fazer, cada vez que uma feira básica que tu ajuda, uma oferta, alguma coisa que tu vem ministrar aqui, pregar a palavra aqui, irmãos, nada, queridos, que nós façamos é em vão no Senhor. O Senhor nos chama para isso. É isso que nós queremos dedicar a nossa vida, até o fim. Até o fim. E assim é a vida do justo, que vai sendo como a luz da aurora, até ser dia perfeito. Quanto mais eu me entrego, eu e Fernando e o William temos o privilégio de caminhar com a vida do John, sair com o John para ministrar, é uma coisa do outro mundo. É impressionante. Impressionante. Um homem de 64 anos de idade, 65 anos de idade, que é uma coisa que é impressionante. Quando às vezes você chega, já são 9 horas, acho que agora vai dar uma parada de João Paulo, e sai, que eu digo, meu Deus amado, queridos, eu quero imitar homens assim. Imitar, olhar. Não uma pessoa que eu vi na internet, que eu não sei como é a vida dele. Eu quero imitar homens que eu conheço. E o nosso trabalho não é vão no Senhor. Queria convidar você a juntos ministrarmos mais uma vez esse cântico que fala que por Ele estamos investindo a nossa vida, vivendo para Ele, e que nesse tempo você, mais uma vez, renove a tua entrega diante do Senhor. Dizendo, Senhor, eu quero nesse momento, Senhor, renovar, Senhor, a minha entrega para Ti, Senhor. Eu quero viver para Ti, Senhor. Eu quero ser firme, inabalável na Tua presença, Senhor. Senhor, me perdoa pela negligência, muitas vezes. Senhor, me perdoa por ser leniente, muitas vezes, por ser frouxo, Senhor, por aceitar desculpas, aceitar enganos, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, eu quero, nessa tarde, nessa noite, renovar, Senhor. Renovar, Senhor, a minha vida, Pai, de firmeza, ser inabalável, dedicação a Ti, a Tua obra, Senhor. Aquilo que Tu queres, as portas que Tu tem aberto, eu quero entrar, Senhor. No nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Temos que estar.